Olá, você está no Mega Biker. Eu sou o Fábio e hoje quero falar para vocês sobre um assunto de babacas. E hoje quero falar um assunto que muitos se parecem bobos, bestas, babacas falando a respeito, que é sobre motos, cara. A maioria das pessoas não entende qual é o princípio de uma moto, qual é a maior vantagem de uma moto, qual é a diferença que uma moto faz na sociedade. É claro que tem todo um romantismo em torno do veículo, afinal como é que eu vou dizer, é a evolução de um brinquedo, cara. Quando você é criança, você ganha uma bicicletinha do seu pai e essa bicicleta vai aumentando de tamanho conforme você cresce. Quando você vira adulto, essa bicicleta se transforma numa moto. E você pode achar que isso é uma comparação totalmente imbecil, mas não é, meu amigo. No fundo, é isso que todo adulto pensa daquela moto. A moto é a evolução daquela bicicletinha que você ganhou quando você era criança. Então isso aqui nada mais é do que um grande brinquedo. É um grande brinquedo, é um meio de transporte. Tem todo um estigmatismo de paixão, de amor em torno disso aqui, que isso aqui faz amigo, isso, aquilo, aquele outro. Mas a maioria das pessoas, quando vai falar de moto, cara, fala muita besteira. Eu passei por um episódio de vergonha alheia. Vocês sabem o que é vergonha alheia? Vergonha alheia é quando você sente vergonha pelos outros, sabe? Quando alguém faz ou fala alguma coisa que você fala, puta que pariu. Sério mesmo que você tá falando, que você tá fazendo isso, cara? Puta, como eu não queria estar aqui, como eu não queria estar ouvindo isso. Como você tá falando merda e não sou eu quem vai te corrigir, apesar dessa merda que você tá falando. Uau. A moto é um pouco de tudo isso que eu falei. Mas em suma, cara, as pessoas têm que entender que a moto é sim um veículo ligeiro e muito mais rápido em trânsito, mas não é porque ela é mais veloz, não é porque ela corre mais, ela é mais prática. A verdade é essa, ela é menor em tamanho, por isso mais ágil em trânsito. Ela não corre mais porque ela tem um motor mais potente do que o do carro, porque ela tem um desempenho superior ao dos carros, dos outros veículos. Nada disso, cara, ela apenas é menor, só isso. Mas eu percebo que, ao menos a maior parte das pessoas que me rodeiam, eu duvido que isso seja diferente em qualquer outro lugar. As pessoas têm em mente que a moto é um sinônimo de veículo veloz, rápido, e não de um veículo prático e eficiente. Então muita gente, quando vai falar de moto, quando vai falar de uma moto de pequena cilindrada ou de um número pequeno de cilindros, fala com um certo desdém no tom de voz, sabe? Eu passei por isso outro dia, cara. Eu fui visitar um amigo meu que é chefe de uma oficina de uma grande marca nacional. Fiz amizade com esse cara através de motos há décadas atrás. O cara é amigo meu de longa data. Fui lá trocar uma ideia com ele e tinha um dos clientes lá. E no meio da nossa conversa era inevitável que as pessoas ao redor ouvissem e palpitassem. E um dos caras que mais palpitaram foi um cliente que estava lá. E cara, quanta asneira que esse cara falou, bicho. Ao ponto assim de eu e esse meu amigo, numa troca de, vamos dizer assim, uma troca de olhares mesmo, um olhar pro outro e falar assim, ó, vamos deixar esse papo mais tarde, porque aqui não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque tinha o paraquedista lá que entendia mais do que os outros de moto, que falava umas besteiras fortes e pesadas, né? É o cara que acha que a moto veloz, a moto potente é a 4 cilindros. Por exemplo, a moto desse cara que estava lá presente era uma R1. Uma R1, cara, é uma das motos mais poderosas aí fabricadas pela Yamaha, entendeu? Então na cabeça dele, moto é aquela dele, que é a top de linha praticamente, 4 cilindros, que supera os 250 km por hora com certa facilidade.
E esse amigo meu comprou uma moto igual a minha, uma MT-03. Esse cara que é chefe dos mecânicos lá e tal, comprou uma moto idêntica à minha. A gente tava trocando uma ideia sobre Yamaha MT-03, monocilíndrica de 660 cilindradas. Mas o dono da R1 1000 cilindradas estava ali do lado ouvindo e dando os pitacos dele. Puta que pariu, gente. É o seguinte, as pessoas têm que entender a moto além de sua cilindrada, meu. Vocês têm que entender que... Vocês não, desculpa, né? Mas as pessoas têm que entender que existem categorias diferentes de moto para atender pessoas que têm opiniões, palpites e gostos diferentes. Senão toda moto seria igual, idêntica, cara. No começo da década de 80 isso era comum. A maioria das motos se parecia com a CG 125 de hoje. Era aquela mesma configuração mecânica. Não tinha moto com suspensão alta, não tinha moto com escapamento diferente. Olha para uma CG 125 hoje que você vai ver a grande maioria das motos que tinham aqui no começo da década de 80. Era assim, não importa a marca que fosse. Felizmente esse tempo passou e hoje a gente tem disponível no mercado até a preços, vamos dizer aí, posso estar exagerando, mas vamos dizer aí, acessíveis, modelos com propostas completamente opostas, diferentes, cara, e que nada tem a ver, ou pouco tem a ver com cilindrada. Desculpa roto, já dizia aquele velho babá, quer dizer, gagá. Então, sabe, você compra uma moto, cara, que tem uma aptidão urbana, você não pode falar que aquela moto é ruim porque você tem uma R1, que é uma 4 cilindros, onde o terreno dela, o habitat natural dela é uma estrada, cara. Você não tem comparação uma moto com a outra. Vocês têm que entender que uma moto é desenvolvida para ter arranque, a outra é desenvolvida para ter velocidade final. Elas têm configuração e conformação de performance diferentes, cara, opostas praticamente. Então é extremamente interessante e sadio numa conversa sobre motos, né? Eu acredito que se você chega a assistir o meu vídeo, porque eu falo de moto do começo ao fim, raramente eu falo de outro assunto. Entenda que é extremamente sadio, cara, numa conversa entre amigos ou até mesmo entre conhecidos, que você entenda que o primordial de uma moto não é a sua potência, muito menos a sua cilindrada. Entre as motos você vai encontrar motos de baixa cilindrada que tem performance absurda. Hoje em dia, falando assim num patamar mundial, você vai encontrar motos de 400, de 350, 400 cilindradas, cara, que elas chegam perto dos 200 km por hora, com certa facilidade. Ao mesmo tempo, você vai encontrar motos que tem mais de 1.500 cilindradas e que não alcançam 200 km por hora, cara. Dá pra entender, cara, que cilindrada não é o que manda na lambreta? Consegue entender que existe sim um propósito para a construção de determinada moto. Quando você perguntar pro cara, quantas cilindradas é essa moto, o cara fala assim, 1.000 cilindradas, e automaticamente você pergunta qual é o top speed dela. Porra, não é porque ela tem 1.000 cilindradas que o top speed dela vai ser acima de 200 por hora. Não tem relação, cara. A gente tem exemplos até aqui dentro do país. Se você pegar aí as esportivas de baixa cilindrada, desde as 250 às 300, a gente tem aí no mercado, por exemplo, a Ninjinha 300 cilindradas, cara. É uma moto que anda mais que motos de 400 cilindradas. E aí? Consegue entender que não tem mais relação esse negócio de cilindrada? Porque hoje em dia a gente consegue, a indústria consegue fazer, ó, aqui, ó, falando em motos de 400 cilindradas, ó, essa é uma Falcon 400. E tem uma moto de 250 cilindradas que deixa essa Falcon 400 no chinelo, cara, que é a CBR 250.
Hoje em dia a gente consegue conceber motores de baixa cilindrada e de alta performance. E isso não é só nas motos não, os carros já fazem isso antes das motos, tá? Você pega aí qualquer golzinho 1000 cilindrada aí. Desculpa a tosse. Você pega aí um golzinho aí de 1000 cilindrada, 16 válvulas. Tem um modelo de Gol começo dos anos 2000, é o 16 cilindradas turbo, mas mesmo o 16 cilindradas que não é turbo, ele já tinha uma performance superior, cara. Igual ou superior à maioria dos carros 1.6. Ele se desenvolve na cidade como um carro 1.6. E é um motor de só 1000 cilindradas, é um motor de baixa cilindrada e alta performance. E isso se expandiu para as motos. Demorou aqui no Brasil, mas se expandiu para as motos. Então entendam que hoje em dia cilindrada não quer dizer grande coisa. E acima de entender qual é a cilindrada, é entender a proposta da moto. O porquê que aquela moto foi desenvolvida, com qual propósito. Vocês vão ver que a conversa vai ser muito mais sadia se você ou a maioria das pessoas tiverem esse discernimento de entender que moto não é sinônimo de velocidade, e sim de agilidade. É diferente. Entender que uma moto de 4 cilindros pode ou não superar uma monocilíndrica. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Pensem no que eu disse. Pode até ser besteira que eu tô falando, mas sei não, hein? Eu acho que não. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço, voltem sempre, que vocês são sempre bem-vindos. Falei?